E a gente vai começar lendo aqui, explicando para vocês, e vocês vão acompanhando aí com o livro, certo? Como a gente viu no vídeo, o relevo terrestre, né? Todo mundo já percebeu, todo mundo já sabe que a superfície terrestre ela não é plana nem é uniforme, né? Ela tem vários movimentos. E ela apresenta formas variadas, que nós chamamos de relevo. A formação do relevo, gente, resulta dos processos que ocorrem tanto no interior quanto na superfície da Terra. Por exemplo, terremotos, né? Erupções vulcânicas, são formas de ou modificar o relevo, ou transformando esse relevo, como também novos relevos que vão surgindo, né? Dependendo de uma erupção vulcânica, pode surgir uma ilha, né? Então, a gente sabe que muito do relevo que existe no mundo, eles surgiram a partir de erupções vulcânicas, né? Então, são essas formas de relevo que resultam desses processos, tanto do interior quanto da superfície da Terra também. E o que seria? Como é que o relevo é modificado ao longo do tempo, no caso, na superfície? Porque no interior a gente já viu, né, os terremotos e tal, e as erupções vulcânicas. E na superfície, os ventos transformam, né, as chuvas, né, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Todo mundo já ouviu falar naquela história que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, se fica aquele pingo ali, anos e anos e anos e anos e anos e anos, ali vai se transformando, ali vai cavando um buraco. E aí vai chegar uma hora que realmente esse relevo vai estar modificado. Então, são exemplos que a gente dá para vocês visualizarem melhor como é que ocorre essas transformações e essas formações, né? Entre os processos internos que formam relevo, como eu falei, destaca-se os terremotos e as erupções vulcânicas que podem causar rachaduras nas superfícies e o deslocamento de grandes blocos de rocha também, né? A gente já viu aí alguns terremotos que aconteceram ao longo dos anos que fazem rachaduras imensas, né? Que aí elas acabam ficando bastante visível que ali ocorreu uma modificação no relevo, né? Entre os processos que ocorrem na superfície terrestre, destaca-se a erosão e a deposição. A deposição, ela só vai acontecer por conta da erosão. O que seria a erosão? A erosão é o desgaste da rocha, o desgaste do solo ao longo dos anos, ao longo do tempo, que vai acontecendo, como eu falei, por conta do sol e dos ventos, e da chuva também, né? Que vai desgastando, 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 e ali, vou dar um exemplo, no topo de uma montanha, né? Tá chovendo, e aí, geralmente, a areia, o solo, se ele tiver desmatado, aquele solo ele vai descendo, descendo, descendo. Quando ele chega lá no final, o que foi que ocorreu? Ocorreu uma deposição. Por quê? Porque todo aquele material que estava lá em cima, ela foi descendo por conta da chuva, da água da chuva. E aí, é o que acontece, a erosão é esse desgaste. Então, como é que a gente pode evitar a erosão? O desmatamento, quando eu evito o desmatamento de um lugar. As grandes cidades, elas hoje passam por processos dificílimos, né, no decorrer das chuvas, né, por conta de cidades que são feitas em locais, né, com montanhas, montanhosas. O Rio de Janeiro, por exemplo, vive acontecendo aqueles desastres nas favelas, né, aquelas casas das encostas que caem. Por quê? Porque as pessoas constroem, né, suas casas em locais perigosos. Então, gente, quando chove, quando tem chuvas muito fortes, aquele solo ele vai ficando cada vez mais desgastado, né? E aí o que ocorre? Ocorre o que tanto se tem medo, né? Quem mora nessas regiões, a desaba mesmo, a terra. A gente vai ver exemplos aqui mais para frente, mas só para a gente ter uma noção de como é importante o cuidado com o solo, né?
O desmatamento, a construção de cidades, né? E aí a gente acaba prejudicando o solo por conta dessas atitudes, dessas ações, tá? Então, a erosão é isso, é o desgaste do solo, que é causado por ações humanas, geralmente, ou naturais, como o vento e a chuva. Vamos lá. Bom, aqui daqui a pouco eu mostro a foto. Eu vou só ler as duas, para a gente poder diferenciar, e depois eu mostro a foto para vocês verem como é a diferença na imagem, tá? Então, erosão é o processo de remoção e transporte de materiais desagregados, que desagregam, que se soltam das rochas, que compõem a superfície terrestre. Essa desagregação, gente, é causada principalmente pela variação de temperatura, pela ação da água e dos ventos nas rochas. A ação da água quando chove. O vento, né, é constante. E quando ele fala aqui, variação de temperatura é o sol, né? Fica quente, frio. Tudo isso, gente, vai desgastando esse solo. Isso aqui são causas naturais. A gente está falando de coisas naturais, mas o homem também, ele é muito responsável pela erosão. Essa é uma erosão natural, que ocorre ao longo do tempo, né? E a deposição é o processo de acúmulo dos materiais que foram desagregados das rochas, né, por conta da erosão, e que foram removidas e transportadas por essa erosão. Então, a partir do momento que essa deposição ocorre, ela só vai acontecer se houver a erosão. Vou dar um exemplo para vocês visualizarem aí na mente de vocês. As encostas dos rios. Geralmente, a gente diz assim, tá difícil navegar. Vou dar um exemplo do Rio São Francisco. Tem locais no Rio São Francisco que tem bancos de areias tão altos dentro do rio, que você, no meio do rio, você desce e você fica com água aqui, tá? No meio da coxa. E aí você olha ao redor e você vê aquele monte de água e você não entende por que você está ali naquele banco de areia, que se um barco passar ali, ele vai ficar totalmente preso, né? E aí as pessoas dizem, mas eu tive esse privilégio, né, de passear pelo Rio São Francisco, e aí eu perguntei, né, por que está acontecendo? Por que a gente vai ficar? É legal tudo, mas não é legal para o rio. É legal para a gente, que desce no meio do rio e vai tomar banho, mas para quem navega no rio não é interessante. É a erosão na encosta do rio, que as pessoas desmatam para construir casas, né? As pessoas acabam desmatando para plantar, né? Para agricultura, para criação de gado. E aí, o que acontece? Quando chove, esse acúmulo de terra vai para o rio, ele corre todo para dentro do rio, gente. E aí vão formando bancos de areia. Infelizmente é o que acontece, né? Isso por conta da ação do homem, tá bom? Então, assim, os processos de erosão e de deposição atuam na formação do relevo, tá? Vamos lá, vou mostrar o desenho aqui para vocês. Ó, aqui a gente está vendo o exemplo de uma encosta, né? Aí a gente está vendo como se fosse uma chuva que está acontecendo. E a gente vê, olha o que acontece. Ó, à medida que está chovendo, a areia, né, está descendo. E olha como é que vai formando a deposição. Ó, essa areia vai acumulando, ó, até ela formando. Vai chegar um período, gente, ninguém sabe quanto tempo, mas que vai acumulando tanto que aí vão ficar todos no tamanho só, né? Se continuar a ocorrer essa deposição e essa erosão, em consequência ocorre a deposição. Então, a água e o vento transportam, né, os materiais para outras áreas onde eles se depositam. Tia, mas aí vai acontecer, essa deposição vai ficar igual à montanha? Gente, vai acontecer com o tempo. E pode ser que essa deposição seja tão leve que a gente nem perceba, tá? Mas isso, quando é natural, ela ocorre. Digamos que aqui não foi feito naturalmente. Um monte de gente construiu casas, tá? Ao longo aqui dessa encosta. Quando deu uma chuva, a chuva caiu direto no solo. Por que é importante ter plantas? Porque a planta protege. Quando você tem grama ou quando você tem árvores, a chuva, quando vai cair, ele bate nas plantas,
E aí o solo está todo protegido pela planta. As raízes seguram o solo. Então, é muito difícil ocorrer a deposição quando isso acontece. Mas, se for uma área que você não tem plantas, você não tem grama, o solo está totalmente desprotegido, é óbvio que quando começar a chover, gente, vai cair. Acumula água aqui dentro, fica frouxo o solo, ele afrouxa. E aí ocorre as grandes catástrofes que a gente assiste na televisão e fica ali horrorizado, né? As pessoas acabam perdendo casas, a vida, né? Por conta dessas chuvas. É muito comum nesses períodos, quando tem um inverno muito forte, quando está chovendo muito, no caso, um inverno para a gente, mas a gente, no sul, sudeste, nas outras regiões do Brasil, a gente chama de verão, verão com muita chuva. Pode baixar aí. Vamos lá, as formas de relevo, né, as principais, a gente viu aqui no vídeo, a gente vai ver mais um pouco e ainda vai estudar mais sobre elas. As principais formas de relevo encontradas na superfície terrestre são as montanhas, que não tem no Brasil, tá? A gente não tem formas de... As montanhas são as mais altas. A gente tem serras, mas montanhas não. Os planaltos, as planícies e as depressões. São as mais comuns, tá? Que tem na Terra, certo? E aí a gente vai vendo aqui no desenho. Planície, o que são as planícies? Vocês estão vendo aqui, gente, nós estamos num lugar bem bonito, né? Você vê o mar, você vê aqui a faixa de areia, aí aqui em cima você já tem uma parte mais alta, né? O mar está bem aqui, ó, você já vê que tem uma altura aqui, uma encosta, né? E aí a gente vai vendo aqui toda uma paisagem que ela vai se modificando. E aí vocês estão vendo só nessa imagem aqui, a gente está vendo as principais formas de relevo da Terra, que é a planície, que é uma superfície baixa e plana, por isso que vem derivado do nome planície, de plana, na qual a deposição de materiais é maior que a erosão. Em geral, localiza-se ao longo de rios e do litoral. Aqui é uma planície litorânea, por quê? Porque está próximo ao mar, né, ao litoral. É aquela faixa de areia que a gente deita, toma sol, que joga futebol, né, que brinca aqui, que toma banho de mar, é essa parte da planície, litorânea, no caso, tá? Aqui vem muito a erosão dessa parte aqui de cima, ela vai se depositar nessa parte aqui, tá? Por isso que a gente fala que é onde a maior parte dos depósitos de erosão vai para a planície, porque as partes altas levam a deposição de rochas e areia para essa região, tá? Vamos lá. Planalto. Planalto é uma superfície alta, ela é irregular, ora plana, ora ondulada, né? Na qual a erosão é maior que a deposição. Então, a gente vê aqui alguns exemplos, ó. Aqui não, tá? Aqui é uma depressão, a gente vai já ver a depressão. A gente vê aqui alguns exemplos de planalto. Geralmente ele é plano, né, com algumas ondulações, mas ele é alto, ele fica em região alta. Vou dar um exemplo para vocês, visível aqui. Quem conhece Canoa Quebrada, Morro Branco, a maioria aqui já conhece. É bem parecido com essa imagem que a gente está vendo aqui. Você tem a planície, que seria a parte do litoral, a areia, e tem a parte mais em cima, que são essas rochas, que são os planaltos, que a gente fica olhando o mar lá de cima, né? A gente vê muito isso nas nossas praias aqui do litoral cearense, né? E a depressão, a gente vê aqui que é uma parte mais baixa, né? Se vocês visualizarem no livro de vocês, uma superfície mais baixa em relação às superfícies vizinhas, ou mais baixa que o nível do mar. Pode ser, tá? Aqui não, aqui ela só está mais baixa do que essas duas vizinhas aqui, do que o Planalto. Mas ela ainda não está, ela ainda é mais alta aqui do que o nível do mar. O que seria isso aqui? Isso aqui é comum ter água, acumula. Geralmente um rio, todo rio, ele fica dentro de uma depressão. Por quê? Porque a depressão, como ela é baixa, ela acumula água, tá? E montanhas. Montanhas
são superfícies fortemente onduladas de altitudes elevadas. Vocês viram o exemplo, a maior montanha do mundo é o Monte Everest,